Boa noite, comunidade acadêmica. Estamos aqui esta noite para dar início à 23ª Mostra Científica, sendo exibida pela primeira vez no modo online. E neste momento será apresentado o grupo de trabalho do mestrado em Educação. Grupo este composto por 7 trabalhos acadêmicos. O primeiro trabalho será apresentado pela mestranda Cristiane Massuchetti. Orientamos que as perguntas, elogios, sugestões sejam realizadas aqui no chat do YouTube. E assim que possível, a mestranda irá responder aos questionamentos. Então, vamos conferir. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cristiane Massuchetti, sou mestranda em Educação do PPGE da Uniplac e hoje vou compartilhar com vocês a cartilha de saúde mental do PPGE. Vamos abrir aqui a apresentação. Eu sou orientada pela professora doutora Madalena Pereira da Silva e vou falar então do formato da cartilha, como que ela surgiu, o objetivo dela e mostrar a cartilha em si. Qual que é o formato, então, da nossa cartilha? Ela se trata de uma produção técnica, ou seja, ela é um material didático ou institucional, é um PDF com 7 páginas, então é um arquivo pequeno. Ela foi divulgada tanto internamente, para os nossos docentes e discentes do PPGE, quanto em alguns sites da Uniplac e alguns outros de notícias. Ela possui 4 grandes seções e tem uma linguagem bem acessível, ou seja, bem poucos termos técnicos. Então, falando ali da questão da produção técnica, ela não é uma pesquisa em si, não é um projeto de pesquisa, mas foi uma pesquisa através de um questionário que culminou nela, né? Qual que é o objetivo dela, então? O grande objetivo é orientar e informar acerca de saúde mental, promover qualidade de vida, apesar da pandemia, né, apesar desse momento vivido, possibilitar para as pessoas a reflexão e a possível aquisição de novos comportamentos ou atitudes, porque dentro dela são trazidas várias dicas em relação à saúde mental, ela é voltada para o público geral e não somente para o público acadêmico. Como que ela surgiu, então, né? No primeiro semestre desse ano, a coordenação do nosso programa realizou um levantamento, no mês de maio, com o objetivo de entender como que os discentes estavam enfrentando a pandemia, né, para pensar possibilidades, pensar algumas ações, o que realmente o programa poderia fazer pelos seus alunos. Então, eu colaborei com esse questionário enquanto bolsista da FAPESC. No mestrado em educação, somos eu e mais uma colega, as bolsistas, então a gente procura colaborar em várias ações para realmente desenvolver o programa, né? E o questionário foi uma delas. Ele foi disponibilizado online, de maneira anônima, com questões abertas e fechadas, tanto de múltipla escolha quanto de matriz. E o foco dele era nas TDICs, as tecnologias digitais da informação e comunicação, e também na saúde mental. Né? Então, realmente, a coordenação queria entender como que os nossos mestrandos estavam vivenciando esse momento, como que estava sendo permanecer muito mais no ambiente de casa, né, do que em outros ambientes, como que estava sendo o uso de tecnologias, de tanta ferramenta diferente, e poder intervir de alguma maneira, sendo que uma das intervenções foi a cartilha. Nós tivemos uma participação de 82% dos mestrandos e mestrandas, então foi bem significativo. As perguntas desse questionário envolveram questões relacionadas à conexão com a internet, acompanhamento e participação das aulas, as orientações entre professores e alunos, demandas burocráticas e administrativas, né? Então, possíveis solicitações que o pessoal tinha que resolver com o programa, com a Uniplac, o uso de todas as plataformas, e-mail, Google Meet, e bem como o processo de aprendizagem, né, porque era preciso compreender se realmente a aprendizagem estava sendo efetiva. Também sintomas como ansiedade, sintomas de estresse, pânico, tristeza, insônia, excesso de pensamentos, conflitos familiares ou existenciais, variação de humor, dentre tantos outros.
Então, para procurar entender, além da questão relacionada à aprendizagem em si, com o programa, como que o mestrando estava vivenciando esse lado mais particular, né? Os dados, eles foram discutidos num artigo que vai ser apresentado na Amped Sul, né? A Amped é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Então, nesse artigo, temos como autoras eu e a minha orientadora, a professora Madalena, nele a gente vai discutir todos os dados, o que realmente surgiu, porque o objetivo aqui é falar mais da produção da cartilha, né? O título do artigo é Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação no contexto psicológico da realidade educacional, tempos de pandemia. Então, especificamente em março de 2021, a gente vai estar falando sobre esses dados e discutindo a questão da realidade educacional. Hoje é mais sobre a cartilha mesmo. E aqui a gente tem a cartilha, então, para falar um pouquinho. Aqui a gente fala do conceito de saúde mental a partir da OMS. Inclusive, quem quiser olhar ela com calma, com mais tempo, pode acessar o site da Uniplac ou pesquisar no Google cartilha de saúde mental Uniplac, que vai aparecer. Aqui, então, a gente traz as diversas situações e contextos que podem afetar a saúde mental de uma pessoa, né? Então, relacionado com se comunicar, tomar decisões, sofrer com sintomas de depressão, ansiedade, pânico, estresse, pensar demais, ter baixa autoestima, ter atitudes pessimistas. Então, é realmente muita coisa que pode afetar a saúde mental. É reforçado que, ainda que a gente se identifique ocasionalmente com alguns contextos da lista anterior, isso não significa que tem algo de errado, porque ter conflitos e problemas é normal, o importante é que a gente tenha um enfrentamento saudável, e principalmente que eles não afetem a gente de uma maneira desmedida. Em seguida, a gente traz algumas dicas, né? Desenvolver estratégias de autoconhecimento, conversar com amigos e amigas, coisas que são importantes, fazer psicoterapia, reservar tempo para si, praticar o autocuidado, dormir o suficiente para que o corpo descanse, praticar atividades físicas, se nutrir adequadamente, aceitar que nós não podemos mudar os outros, mas a nós mesmos, não desperdiçar tempo se comparando com quaisquer outras pessoas, viver no presente, entender os nossos gatilhos, o que realmente causa a nossa ansiedade, a nossa depressão, o nosso estresse, encarar a raiz desse conflito, né, ser flexível, entender que a gente não precisa controlar tudo, entender que alguns problemas se resolvem de um dia para o outro e alguns demoram muito mais tempo, organizar a rotina, utilizar itens que podem ajudar a gente na organização, como agenda, calendário, bloco de anotações, aplicativos, e administrar o tempo de acordo com o volume de atividades que a gente tem, né, ser realista, porque se a gente sente que constantemente não dá conta de tudo, talvez seja porque a gente esteja se cobrando demais. Aqui a gente reforça a importância de ter a gente em primeiro lugar, né, em termos de cuidado, de atenção. Aqui a gente traz algumas dicas relacionadas mais à pandemia, né? A importância de lavar as mãos frequentemente, evitar tocar os olhos, utilizar máscara quando a gente sai de casa, reduzir a leitura de notícias que possam causar ansiedade ou estresse na gente, né? Dentre outras. Aqui a gente tem, então, as colaboradoras, professora doutora Lília, nossa pró-reitora, professora Estela, nossa professora do curso de psicologia, muito obrigada pela contribuição. Foi bem importante para a gente deixar a cartilha a melhor possível, e um agradecimento bem especial para a professora Madalena. A nossa caminhada está sendo bem bacana e eu agradeço muito tudo que a gente vem construindo até agora. E por fim, gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, ela está disponível para leitura, né, em nome do PPGE, do nosso Edutex, que é o nosso grupo de pesquisa em sistemas, tecnologias e educação, e da FAPESC, que eu sou bolsista, e que permite que vários outros bolsistas do estado de Santa Catarina estejam realizando pesquisas. Então, em nome de todo mundo, eu agradeço e fico à disposição. Muito obrigado à mestranda Cristiane e parabéns pela apresentação. Lembramos que os questionamentos à mestranda devem ser realizados aqui no chat, ao vivo. Se você está achando legal este formato de apresentação, deixe o seu like e compartilhe o link com seus amigos. E se você está gostando das apresentações, deixe o seu comentário
e nós ficaremos muito felizes com a sua participação. Convidamos agora a mestranda Elaine Salete Moreto de Azevedo para a sua apresentação. 23ª Mostra Científica, Reinvenções e Produções Uniplac. A função social da escola. Desafios do gestor escolar do ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Lages, Santa Catarina. Acadêmica Elaine Salete Moreto de Azevedo, professor orientador Geraldo Augusto Lopes. Curso, Programa de Pós-Graduação em Educação, mestrado PGE. Justificamos esse trabalho após atuar como professora alfabetizadora durante 20 anos. Aceitamos o desafio de vivenciar uma experiência como gestora escolar. A partir dessa experiência, entendemos a necessidade de estudar mais sobre a gestão escolar e, por conta disso, optamos por desenvolver uma pesquisa que contribua com as ações dos gestores escolares no enfrentamento dos desafios diários que surgem nas escolas públicas com foco na função social da escola. Temos como questão de pesquisa quais possibilidades de contribuição do gestor de escola pública municipal para com os aspectos da função social da escola. Objetivo geral: compreender como gestores de escolas públicas municipais de ensino fundamental gerenciam o cotidiano da escola relacionado com a sua função social. Específicos: discutir as dificuldades econômicas, políticas, sociais, culturais e principalmente pedagógicas enfrentadas diariamente na escola de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Lages. Coletar e observar ações pedagógicas realizadas na escola e qual sua relação com a função social. Analisar a percepção de gestores sobre a gestão escolar, tendo como foco a função social da escola. A pesquisa de abordagem qualitativa, para trivinhos, o teor de qualquer enfoque qualitativo que se desenvolva será dado pelo referencial teórico no qual se apoia o pesquisador. A concepção de sociedade e de educação que seguimos é a perspectiva do materialismo histórico dialético, que também para Trivinhos 2013 é uma ciência filosófica do marxismo que estuda as leis sociológicas que caracterizam a vida da sociedade e sua evolução histórica e da prática social dos homens no desenvolvimento da humanidade. Metodologia que usaremos é a pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Desenvolvemos a metodologia e a fundamentação teórica a partir de alguns autores como Antônio Quisotti, Augusto Nibaldo Silva Trivinhos, Vitor Henrique Faro, Heloísa Luquen, Paulo Freire, Demerval Saviani, Lei de Diretrizes e Bases, BNCC, Constituição Federal e outros. A estrutura do trabalho acontece na seção 1, Introdução, na seção 2, Fundamentos Teórico-Metodológicos da Pesquisa, seção 3, Educação no Brasil, em Santa Catarina e em Lages e Contexto da Gestão Educacional, seção 4, A Função Social da Escola, Desafios do Gestor Escolar no Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Lages, Resultados e Discussões, seção 5, Considerações Finais. Metodologia. Realizamos esta pesquisa empírica com gestores de 3 escolas do ensino fundamental da Rede Municipal de Lages, por meio de entrevista semi-estruturada com questionário aberto. O projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Uniplac, Universidade do Planalto Catarinense, e aprovado sob o parecer número 3.691/961. Portanto, segue os pressupostos previstos na Resolução 510/16, do plenário do Conselho Nacional de Saúde. As escolas da Rede Municipal de Educação pesquisadas são apresentadas com nomes fictícios: Escola 1, Amor, Gestora 1, G1, Escola 2, Esperança, Gestora 2, G2, Escola 3, Sonho, Gestora 3, G3. Análise de conteúdos. Trouxemos aqui uma parcial das nossas entrevistas realizadas com um questionário pré-elaborado de entrevista semi-estruturada. A questão número 1 tratava da função social da escola. Avaliamos como palavras de categoria função social, escola e cidadania. Na fala das gestoras, a gestora 1 diz que, assim, é bem complicado porque a gente tem que se solidarizar, tem que cooperar e tem que respeitar. E tem que entender que a função da escola hoje, sempre foi a função da escola ensinar, mas ensinar bem.
A gente tem que conciliar os conhecimentos científicos com os socialmente adquiridos e ali tentar organizar. A gestora 2 considera que, preparando para a cidadania, não estamos, né? Continuamos no assistencialismo. Não só na escola que eu trabalho, como na maioria das escolas, não importa se é municipal ou estadual. A questão de preparar para a cidadania e qualificando também não funciona muito, porque nos dias de hoje os alunos não estão interessados em se preparar para nada. A maioria vem para cá porque não tem onde ir, não tem opção de vida. Uns vêm só para se alimentar, outros vêm para fugir da vida pregressa que tem em casa, do descontrole da família. Essa parte do qualificar para a cidadania, de preparar para a cidadania, não está. A gestora 3 considera que a principal função da escola, que eu penso, né, na questão da cidadania, seria o pensar pedagógico, né, o aprendizado, e não a questão financeira, que a gente acaba ficando em função da administração alimentar. Eu entendo que a escola deveria ter vários segmentos que organizassem isso e que ficasse, assim, uma pessoa responsável pelo pedagógico, que é o que move a escola no meu pensamento. Na minha caminhada, já na minha leitura, eu penso que eu poderia ter, que eu teria que ser o pedagógico. Eu penso que a prioridade teria que ser o pedagógico, e às vezes não acaba acontecendo, né? Eu acredito que a educação, que a aprendizagem também tem que ser para a vida. Então, assim, a gente sabe que ainda temos muito que caminhar ainda. Então, a gestora 1, ela entende que cumpre a função social da escola e prepara para o trabalho, quando se preocupa com o envolvimento das famílias. A gestora 2 não cumpre, acho que não se cumpre a função social, porque a escola está muito voltada para a linha assistencialista. A gestora 3 pensa que a escola cumpre sua função social quando volta seu olhar para o fazer pedagógico, quando foca no aprendizado e não nas questões administrativas. Gronsbaum, 2001, página 55, colabora com essa análise, dizendo que não podemos perder de vista a principal função da escola, que é ajudar os alunos a construir conhecimentos, formas de pensar e sentir mais elaboradas, assim como valores sociais. Isso implica, como já vimos, um movimento de relações recíprocas entre aluno e universo a ser conhecido. A LDB, citada por Martins, 2019, página 11, diz que as funções específicas propostas no que concerne a ideia de redução das desigualdades sociais, tal legislação reforça que a educação escolar deve estar atrelada ao mercado de trabalho, pois desta forma viria a garantir ao cidadão condições mínimas de se inserir no mesmo. Porém, é necessário refletir também em que condições esse processo está sendo conduzido, se está conseguindo garantir tal inserção com qualidade, e se até mesmo se não está contribuindo para que as distorções dentro da sociedade não sejam ampliadas, necessitando assim de uma revisão do processo educacional. A atuação do gestor é fundamental nesse ato de educar, o qual o principal sujeito é educado. Penso que a ação da equipe gestora é fundamental para que todo o grupo planeje e realize o fazer pedagógico. Compete ao gestor, então, mobilizar e incentivar o desenvolvimento do projeto político-pedagógico da escola. E trazendo aqui que nós estamos desenvolvendo essa pesquisa, estamos ainda realizando a análise de conteúdos, e segundo a orientação da banca de qualificação, nós ampliaremos essa pesquisa para professores também, dessas mesmas 3 escolas. Então, a nossa pesquisa está em andamento, estamos desenvolvendo ainda a pesquisa. Trouxemos algumas referências. Muito obrigada a todos. Muito obrigado à mestranda Elaine e parabéns pela apresentação. Lembramos que os questionamentos à mestranda devem ser realizados aqui no chat ao vivo. Se você está achando legal este formato de apresentação, deixe o seu like, compartilhe o link com seus amigos. Se você está gostando das apresentações, deixe o seu comentário, que ficaremos muito felizes com a sua participação. Convidamos agora o mestrando José Antônio Dias para a sua apresentação. Olá, meu nome é José Antônio Dias, sou acadêmico do mestrado em Educação
orientado pelo professor Geraldo Lopes. Eu vou apresentar a vocês o tema da minha pesquisa de dissertação. O título provisório até então, porque como é um processo em andamento, é passível de mudanças. É a fundamentação e organização do componente curricular de Geografia para a rede de educação do município de Lages, Santa Catarina. Qual o contexto da pesquisa? Em primeiro momento, há uma demanda da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, para que as redes de ensino dos entes da federação estabeleçam suas propostas curriculares, tendo a Base Nacional Comum Curricular como a referência desses documentos. O município de Lages, até então, nunca teve uma proposta curricular estabelecida e nenhum documento com a fundamentação teórica e metodológica bem embasada sobre o trabalho, sobre teorias pedagógicas ou sobre o trabalho do professor e da escola, e nem a fundamentação teórica dos componentes curriculares específicos. Qual é o objetivo desses componentes curriculares para a educação nesse documento? Esse documento até então não existe. Uma coisa a se atentar nesse contexto é que a própria construção da Base Nacional Comum Curricular, ela foi disputada por grupos de interesses, especificamente os grupos empresariais. Qual o objetivo desse interesse empresarial sobre a construção da base? É atender a demanda atual do modelo capitalista, em que se necessita de trabalhadores que tenham a maleabilidade do trato com os objetos tecnológicos que permeiam o mundo do trabalho na contemporaneidade. É necessário, portanto, que esses trabalhadores saibam fazer, executar tarefas, trocar de funções muito rapidamente, porque as alterações no mundo do trabalho ocorrem de maneira muito acelerada na contemporaneidade. Nesse sentido, também é tirado, escolhido com que não haja um desenvolvimento da compreensão da totalidade por parte desses estudantes que serão, no futuro, a classe trabalhadora, para que eles não entendam que são sujeitos desse sistema econômico que subjuga eles sob os mandos dos capitalistas. Nesse sentido, a educação ela visa atender as demandas do capital e não é vista como um direito básico, como está escrito na Constituição de 1988. Esse, então, portanto, é o contexto geral da construção do documento. Qual a justificativa dessa pesquisa? É estabelecer uma proposta curricular alicerçada em preceitos emancipadores e democráticos, que supere a visão adaptativa e que sejam visando estudantes que sejam sujeitos e sejam atores da sociedade que possam compreender a realidade e possam atuar sobre elas, sobre preceitos democráticos, e que esse documento, essa proposta curricular, tenha uma construção democrática. O objetivo, nesse sentido do trabalho escolar, ser o compartilhamento dos saberes elaborados. Há um movimento de secundarização dos saberes elaborados no cotidiano escolar. Isso fica subordinado a projetos que são inseridos justamente à demanda desses grupos empresariais. Projetos como empreendedorismo, por exemplo, adentram cada vez mais escola, construindo na subjetividade dos alunos a ideia de um sujeito individual que é empresário de si mesmo, não compreendendo ele como um sujeito submetido às demandas das determinações socioeconômicas. A geografia, portanto, aqui surge como uma ferramenta para a compreensão do mundo, sendo um instrumento que possibilita a abstração das categorias da realidade através dos conceitos geográficos, fazendo-os compreender o objeto principal da geografia, que é o espaço, e esse que encontra sua identidade na formação socioeconômica, para que com isso seja possível uma prática social sintética, ou seja,
aquela prática social dos indivíduos que vá além de se adaptar ao mundo e de entender o que a aparência pressupõe. É ir à essência do fenômeno, compreendê-la para poder agir e transformá-la essa realidade. A problematização da pesquisa, ela passa por 3 pontos. Um deles é que a geografia escolar deve abandonar o conteudismo, mas ao mesmo tempo fornecer aos estudantes os conceitos para a abstração das categorias da realidade que constitui o espaço. Ou seja, não se pode ser estritamente conteudista na sala de aula, fornecendo informações que não tenham significado aos estudantes, mas ao mesmo tempo não pode-se ser empiricista, ficando só na aparência dos fenômenos que os sujeitos, estudantes e o próprio professor vivenciam no seu dia a dia sem recorrer aos saberes elaborados da ciência geográfica. Portanto, não pode-se negar o conhecimento sistematizado, diminuí-lo, mas ao mesmo tempo deve-se dar importância ao conhecimento que os estudantes têm e nessa relação dialética entre os dois constituir a síntese do conhecimento. Outra problematização trazida pela pesquisa é que se pode explorar as brechas presentes nos documentos norteadores, mesmo esses documentos sendo produzidos sob a demanda de grandes grupos empresariais, visando a formação dessa mão de obra, é possível explorar as brechas, as fissuras presentes nesses documentos para inserir um conteúdo, uma formação que seja realmente emancipadora. Outra problematização diz respeito à identificação dos conteúdos apresentados no currículo com a realidade vivida pela prática social dos estudantes. Então, aliar o conhecimento, o saber elaborado da geografia, da ciência geográfica, com a prática cotidiana dos sujeitos que estão estudando essa ciência. O problema principal da pesquisa, então, corresponde a 2 pontos que vai levar ao problema da pesquisa geral. Levantar informações e, munido de um referencial teórico, contribuir para a construção do Programa Curricular de Geografia na Rede de Educação do município de Lages. Então, levantar essas informações, fazer um referencial teórico e essa pesquisa pretende contribuir com a construção do programa curricular, especificamente na área da geografia. Ao mesmo tempo que esse currículo tem que ser aliado com as demandas da BNCC. Então, dessa problematização urge a pergunta: considerando as diretrizes educacionais em âmbito nacional, estadual e municipal, associadas às demandas da realidade social, econômica e cultural do sujeito educando, quais os fundamentos teóricos e metodológicos devem permear a proposta da estrutura curricular do componente de geografia a ser vivenciada na rede municipal de educação de Lages, estado de Santa Catarina? Quais são os objetivos? Geral, investigar os fundamentos teóricos e metodológicos deve permear a proposta da estrutura curricular da disciplina de geografia ministrada no ensino fundamental. Essa se divide em 5 objetivos, que passam pela demonstrar a relevância do componente curricular, apresentar a geografia ministrada no ensino fundamental nas propostas curriculares, diretrizes, documentos norteadores, como a BNCC, identificar os agentes responsáveis pela construção do documento da proposta curricular do município de Lages e descrever os fundamentos teóricos e metodológicos que devem permear a estrutura curricular do componente curricular de geografia no ensino fundamental, no contexto da Secretaria Municipal de Educação. Por último, vem então as referências utilizadas por esse trabalho, tanto no âmbito da leitura sobre a situação, sobre o contexto socioeconômico, da geografia, da pesquisa e de teoria pedagógica. Muito obrigado. Muito obrigado ao mestrando José Antônio e parabéns pela apresentação. Lembramos que os questionamentos ao mestrando devem ser realizados aqui no chat ao vivo. E se você está gostando do formato da apresentação, deixe o seu like e compartilhe o link com os seus amigos. Se você está gostando das apresentações,
deixe o seu comentário, que ficaremos muito felizes com a sua participação. Convidamos agora a mestranda Suzane Faita para a sua apresentação. Olá a todas e a todos. Eu sou Suzane Faita, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Uniplac, e vou falar do meu projeto de pesquisa, cujo orientador é Geraldo Augusto Lopes. O meu projeto de pesquisa é a reconstrução da memória coletiva acerca do regime militar brasileiro em Lages, Santa Catarina. Eu também sou bolsista da FAPESC no programa. O projeto de pesquisa tem como tema o regime militar brasileiro. A ideia de pesquisar o regime militar brasileiro já me acompanha há algum tempo, que enquanto, no final do curso de licenciatura em História, aqui na Uniplac também, eu produzi um artigo onde refletia o golpe civil-militar nos jornais da época, em Lages, em 2 jornais da época. Então, enquanto jornalista, também sempre me interessei e sempre produzi reportagens a respeito do tema. Por isso, então, agora no mestrado, a ideia de aprofundar a pesquisa e o conhecimento científico acerca do regime militar brasileiro dos 21 anos de ditadura de 64 a 85. A gente trabalha com a memória numa perspectiva do autor Maurice Halbach, que fala sobre memória coletiva e memória individual. Ele é um dos autores que nos ajuda a entender como que se constrói, como se constitui, reconstrói e reconstitui a memória coletiva, também partindo da memória individual. Além dele, outros autores tratam da memória e da história, como Pierre Nora, que também faz essa relação das diferenças entre a história e a memória e como elas estão ligadas. Então, no nosso referencial teórico, a gente trabalha muito com essa questão de história e memória. E por que resgatar essa memória coletiva? Porque a gente entende que em Lages esse assunto não é discutido, não faz parte da história oficial. Embora tenhamos muitas informações sobre o regime militar no Brasil, especificamente sobre Lages, nós percebemos que não há produções, não há pesquisa e discussões a respeito do tema. Então, por isso, também nos instiga a estudar. Além do Maurice, outros autores nos ajudam em outras áreas a discutir o período. No que se refere à ditadura militar brasileira, o regime militar brasileiro, o nosso principal pesquisador teórico é o Carlos Fico, que é um grande pesquisador da área. É o principal, né, que tem vários escritos a respeito, e ele também reflete muito a questão atual, não somente a questão, faz uma relação do que acontece hoje no Brasil com o regime, né, o que ficou de resquícios desse período na sociedade que a gente tem hoje, né, para a nossa democracia ser consolidada. Também usamos como base para entender o contexto lagiano, né, o locus da nossa pesquisa é Lages, os autores Antônio Munarim e Geraldo Augusto Lopes, que tem vasta pesquisa a respeito da cultura, da história lagiana, e também o Márcio Moreira Alves, que escreveu um livro na década de 80 sobre a força do povo, que foi a administração municipal e democrática no período de regime militar, embora seja o final da ditadura, ainda nós vivíamos um período de repressão, e para a gente consolidar isso, a gente foi atrás de fontes que eu vou explicar mais à frente. Então, o objetivo geral da nossa pesquisa é reconstruir a memória, conforme já falei, do regime militar brasileiro na cidade de Lages no período de 64 a 85, tendo em vista o fortalecimento do Estado democrático e direito contemporâneo. Isso significa dizer que nos preocupa também o crescimento do autoritarismo no Brasil. Hoje o Brasil vive um governo autoritário, né? E por conta disso também está no nosso radar de pesquisadora as questões atuais, porque o que acontece hoje nós entendemos que tem uma relação com o período ditatorial e com outros períodos de autoritarismo no Brasil. Nos nossos objetivos específicos, nós pretendemos descrever os eventos e fatos inscritos na memória de pessoas remanescentes do regime militar. Nós faremos, então, entrevistas com pessoas
e com familiares de pessoas. Então, familiares de pessoas que presenciaram o golpe civil-militar de 64, tiveram esses familiares presos em Lages, né, presos políticos, quando teve o golpe civil-militar, e, posteriormente, pessoas que vivenciaram o período de democracia participativa, da Força do Povo em Lages, na administração do prefeito Dirceu Carneiro, e que sofreram a repressão por estarem promovendo ações democráticas em pleno regime autoritário. Então, a gente tem mapeadas entrevistas que iremos fazer. Nós vamos trazer os fatos históricos da época em Lages, porque na história embora a gente vá trabalhar com recorte, a gente precisa dar conta da totalidade, né? Compreender o que acontecia no mundo, no Brasil e em Lages. Então, para Lages, como eu já falei, nós temos 3 autores principais que nos ajudam a compreender esse período, além de outros que serão citados também. E também iremos aos documentos, né? Há muitas fontes históricas referentes ao regime militar brasileiro e às pessoas envolvidas, as que foram presas ou que foram reprimidas por conta do regime. E como mestrado em educação, toda a nossa dissertação deve ser perpassada pelas discussões a respeito da educação. Nós vamos refletir a partir de Paulo Freire, né, as contribuições desse autor, especialmente com Pedagogia do Oprimido, o período em Lages. E a gente considera muito importante essa discussão, porque ela é muito atual, embora a gente trate de um fato do passado, é um assunto que está muito em discussão, né, com algumas figuras públicas minimizando os horrores do regime militar ou negando os fatos, como se eles não tivessem acontecido. Mas para a historiografia, já há um consenso do que foi o regime militar brasileiro, quer dizer, foi um regime autoritário, de censura, de privação de liberdade, de torturas e de mortes. Então, também será nossa fonte os documentos da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão Estadual da Verdade. Então, são documentos públicos de acesso aos pesquisadores, né? Então, aqui eu encerro a minha apresentação falando, então, mostrando um pouquinho do referencial teórico desse projeto, né? Como eu falei, Márcio Moreira Alves, o Carlos Fico, para a questão da pesquisa qualitativa, o Flick, o Freire, o Halbach, os trabalhos de Geraldo Augusto Locke, também a Tânia Regina de Luca, que fala da história nos jornais, né? E trabalha com essa questão, e isso também estará na nossa pesquisa, os jornais também como fontes históricas, e o Munarim. Muito obrigada, agradeço a atenção de todos. E é isso, até mais. Muito obrigado à mestranda Suzane e parabéns pela apresentação. Lembramos que os questionamentos à mestranda devem ser realizados aqui no chat ao vivo. Se você está achando legal esse formato de apresentação, deixe o seu like e compartilhe o link com seus amigos. E se você está gostando das apresentações, deixe o seu comentário. Nós ficaremos muito felizes com a sua participação. Teremos agora a apresentação de mais um trabalho pela mestranda Suzane Faita. Olá a todas e a todos. Estou aqui para falar sobre uma proposta de inovação, que é o primeiro podcast da Universidade do Planalto Catarinense, o Eureka, o podcast de Educação, Ciência e Pesquisa. Eu sou Suzane Faita, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade, e também fazem parte dessa proposta de inovação, deste projeto, os professores Geraldo Augusto Locke, que é o meu orientador, e o coordenador do programa, Jaime Farias Dresch. Eu sou também bolsista da FAPESC no programa. Então, o podcast Eureka é uma produção do Programa de Pós-Graduação em Educação da Uniplac, tem direção geral do Jaime Farias Dresch, a apresentação e produção minha, Suzane Faita, a edição é de Jari André Carneiro Júnior, a divulgação é de Rosana Tisato,
e o apoio acadêmico é de Geraldo Augusto Lopes. O podcast ele foi criado em março de 2020, antes da pandemia. Quando eu iniciei no programa como bolsista, comecei com o coordenador, Jaime, a discutir a possibilidade de um podcast para divulgar o conhecimento produzido no programa. Ele já havia sinalizado que sim, que a gente poderia fazer, só que veio a pandemia e o que a gente não desistiu da ideia, a gente só mudou as ferramentas com que a gente teve de trabalhar. A princípio, a gente ia solicitar o uso do laboratório de jornalismo da Uniplac. Com a pandemia e cada um na sua casa, nós resolvemos utilizar do celular, das ferramentas que a gente tem, e contando com o Jari, que eu citei anteriormente, que já é experiente em edição de vídeos e de áudios, né? Ele tem como objetivo, o nosso objetivo sempre foi fazer entrevistas, bate-papo sobre ciência, educação e pesquisa, mas ele também é aberto para outras abordagens que não só as do programa de pós-graduação. Mais à frente eu vou falar sobre os programas que nós já fizemos e essa versatilidade. Então, nós entendemos que a educação e o conhecimento eles não podem ficar... que a educação não é restrita aos espaços escolares, nós acreditamos na educação não formal, né? E nós acreditamos que o conhecimento científico não pode ficar preso à academia, às universidades, ele precisa circular. E para ele circular, a gente precisa criar formas de que ele saia desse engessamento acadêmico e atinja as pessoas que não estão habituadas aos jargões científicos, por exemplo. Então, no nosso entendimento sobre inovação, a inovação ela tem que ser democrática, e ela tem que, a partir dessa inovação, a gente tem que acessar as pessoas. A gente entende que nem todas as pessoas têm acesso à internet, e para ouvir o podcast, seja pelo YouTube da universidade ou nos tocadores, entre eles o Spotify, o Google Podcast, precisa ter um aparelho celular, né, ou um computador e estar conectado à internet. A não ser que a pessoa consiga pegar num pendrive de alguém que baixe, mas a gente sabe que isso acaba não acontecendo. Então, nós sabemos a limitação do nosso programa, que ele é acessível, mas não totalmente, por conta que nem todas as pessoas têm esses recursos, né, os aparelhos e a internet. Então, nosso objetivo é levar para todas as pessoas esse conhecimento de uma forma clara e compreensível, fazendo uma tradução desse conhecimento, e, ao mesmo tempo, levar para o podcast, para os nossos episódios, uma diversidade de gênero, de idades, de discussões, de raça, de classe. A gente quer discutir tudo isso e dar oportunidade para essa diversidade. A gente pretende ser plural, ao mesmo tempo que a gente tem os nossos limites, né? A gente está falando de conhecimento científico, nós não vamos abrir espaço para falar, por exemplo, de terra plana. São coisas que a gente não abre espaço, assim como também não vamos falar de nada que promova discurso de ódio ou que seja preconceito. Então, a gente também tem os limites nessa nossa proposta do podcast, baseado nas nossas visões de mundo e também nas questões teóricas metodológicas. Nós entendemos também que, então, como eu falava, da questão de inclusão, de promover debate e que as pessoas possam se apropriar dos conhecimentos e promover, então, uma cidadania ativa e transformadora, conforme Caldas, que está no slide. A gente também entende que a gente está se utilizando do jornalismo, né? Eu trabalho como jornalista há muitos anos, mas a gente não trabalha com a questão midiática de espetacularizar os conhecimentos e nem fragmentar de forma descontextualizada. A gente sabe que com um podcast, o tempo é limitado, a gente não consegue dar conta de tudo, mas o nosso propósito, tanto na produção quanto os entrevistados, é fazer com que a gente consiga falar de um assunto contextualizando, né, aquele assunto e podendo que as pessoas consigam compreender na totalidade, né? Nós não fazemos apenas, não estamos dispostos apenas a falar de ciência, mas sim de uma forma que seja contextualizada e compreensível para quem está nos ouvindo, né? Então, os assuntos abordados, nós já falamos de racismo, feminismo, rituais, tecnologia, formação, pesquisa,
Esse é o podcast sobre racismo e preconceito, com a Nancy Alves da Rosa, do NEAB da Uniplac. Ela é egressa do programa. E sempre no final do programa a gente tem a dica, né? O momento a coruja vai saber. E a gente tem convidados, né? Até agora a gente convidou alunos do ensino médio, temos participação de 3 alunos do ensino médio, o Daniel, a Suziane e a Rosana, que eles gravam, eles fazem a pesquisa da dica, seja filme, seja livro, e eles gravam para a gente também essa discussão sobre a dica do nosso entrevistado. É interessante que nós temos os dados de acesso, né, pelas plataformas digitais de streaming, né, de áudio, fora o YouTube. Nós tivemos um número muito grande de ouvintes dos dois episódios que falam sobre feminismo, um sobre mulheres na pandemia e o outro sobre os livros da Chimamanda e o filme As Sufragistas. Isso prova que as pessoas estão interessadas em assuntos mais progressistas também. No YouTube da Uniplac, o podcast mais ouvido é o sobre tecnologia, com a professora Madalena, do PPGE. Ele foi o mais ouvido. A gente também está na discussão de como melhor divulgar o podcast. Então, a gente tem aqui os referenciais teóricos, né, enfim, que nos embasaram para isso, mas basicamente é isso. O podcast ele pode ser ouvido em diversas plataformas de streaming, né, como eu já citei, o Spotify, o Anchor e outros, e no YouTube da Uniplac. Então, eu convido a todos e a todas que possam acompanhar a Eureka, e a gente também tem um e-mail que a gente divulga para sugestões de temas a serem abordados. Muito obrigada. Muito obrigado, a mestranda Suzane, e parabéns pela apresentação. Lembramos que os questionamentos à mestranda devem ser realizados aqui no chat ao vivo. Se você está achando legal este formato de apresentação, deixe o seu like, compartilhe o link com os seus amigos. E se você está gostando das apresentações, deixe o seu comentário. Nós ficaremos muito felizes com a sua participação. Convidamos agora a mestranda Tatiana Barbosa para a sua apresentação. 23ª Mostra Científica Reinvenções, Produções Uniplac. Egressos do Programa de Pós-Graduação em Educação, uma análise de seu retorno na educação básica. Mestranda Tatiana Barbosa, orientador, professor Dr. Geraldo Augusto Lux, mestrado em Educação. Há 15 anos, o município de Lages vem investindo na formação continuada dos seus docentes, ofertando anualmente auxílio financeiro com afastamento remunerado para acesso e permanência de seus profissionais no mestrado. Entretanto, nos últimos 2 anos, foi possível identificar condições desiguais na política de formação continuada, em relação às condições de ingresso dos meus pares oriundos da SMEL, Secretaria Municipal de Educação de Lages, em comparação aos anos anteriores. Trata-se de uma investigação impregnada de atitude de resistência contra as medidas de gestão pública educacional, que resultaram em desigualdade de acesso ao nível do estrito sensu. Qual a relevância da formação continuada para os docentes da SMEL, egressos do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação da Universidade do Planalto Catarinense, analisando seu retorno no ambiente escolar e ou na gestão educacional? Identificar as políticas públicas de formação continuada vigente na Secretaria Municipal de Educação de Lages, destinada aos seus docentes. Caracterizar as políticas públicas de formação continuada de docentes na instância federal, estadual e municipal. Conhecer a relevância da formação continuada na percepção dos docentes da Secretaria Municipal de Educação de Lages, egressos do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação, que retornaram ao ambiente escolar e ou na gestão educacional. Nos capítulos, a gente vai estar abordando as mudanças, transformações sociais e conhecimento, a formação continuada e as políticas públicas de educação na formação continuada.
falando da Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Proposta Curricular de Santa Catarina, Leis Complementares 125 e 353, e os decretos também, 4 decretos. A pesquisa é de abordagem qualitativa, documental, com a realização de um questionário com os docentes que atuam na educação municipal de Lages e/ou gestão educacional. Devido à pandemia do coronavírus, utilizamos o aplicativo do Google Forms. Os dados serão obtidos por meio de formulário com questões semi-estruturadas. Tem sido estimado que pelo menos 1/3 de todas as pesquisas de levantamento do mundo são realizadas online. E a tendência é que este número aumente, de acordo com o Flick. Na SMEL, fizemos um levantamento atualizado de quantos docentes da educação do município de Lages possuem mestrado, chegando ao total de 79 mestres. De forma aleatória e anônima, elegemos 15 participantes com seus respectivos contatos. E, por meio do aplicativo do WhatsApp, entramos em contato, explicitamos a pesquisa com seus objetivos, metodologia e questões éticas. Em anexo no Google Forms, encaminhamos um formulário de questões semi-estruturadas, contendo 10 questões descritivas. A abordagem teórica da pesquisa ancora-se no materialismo histórico e dialético, na qual a investigação reside na observação dos fenômenos sociais, contextualizados e históricos na realidade social. O critério de verdade reside na prática social dos sujeitos envolvidos na pesquisa. E o fenômeno social é a expressão de multideterminações, exigindo interpretação crítica para além da sua aparência. Os referenciais teóricos de análise têm sua base em Pimenta, Freire, Gatti, Ferreira, Marim, Torquato, entre outros. Almeja-se esta pesquisa conhecer as percepções dos docentes mestres egressos do PPGE Uniplac diante do seu retorno no ambiente escolar ou na gestão educacional. Identificar as políticas públicas educacionais estimuladoras da formação continuada de professores em vista da qualidade social da educação básica. Obrigado. É isso aí, pessoal. Parabéns à mestranda Tatiana pela apresentação do seu trabalho. Aproveito para parabenizar os mestrandos e as mestrandas deste grupo de trabalho do mestrado em educação. E também parabenizo toda a equipe organizadora da 23ª Mostra Científica da nossa Uniplac. Esta live ficará disponível no YouTube, dentro dos canais de comunicação da Uniplac. Sendo assim, eu me despeço, agradeço a sua participação, a sua audiência, muito obrigado e até a próxima.